Saudações, gente bonita. Em Goiás, 15 graus. São 7 horas da manhã. Mestre Leider aqui falando. Bom, hoje nós já estamos indo para a cidade, porque é dia de ir na farmácia pegar os remédios do Farmácia Popular. Eu acho que mais importante de tudo, comprar isso aqui. Que eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Inverno, Goiás, asmático sofre. E nessa cidade, a 850 metros de altitude, poluída até a alma. As pessoas tacam fogo das coisas, tá vendo? As pessoas tacam fogo, olha lá, ó. Aquilo tudo que tá queimado. A cidade é poluída por causa da mineração, a cidade é poluída por causa da indústria, a água é poluída por causa do agronegócio, o ar é seco, muito seco. Não bastasse, as pessoas ainda tacam fogo nas coisas. Então, quem tem asma nessa época do ano, gente, aqui sofre. O verão a gente passa rindo, mas o inverno eu falo pra vocês. Nossa senhora, mas vai dar certo. Nós vamos comprar nossos remédios e pegar os que o governo dá. Mas enfim, isso posto, eu gostaria de debater uma frase do Ehud Olmert, ex-premier do Estado Ilegítimo, sobre a situação do país. Ele tem um ataque de sincericídio basicamente para criticar o Netanyahu. E a crítica dele está correta. Sabe? Não entra no aspecto moral. A crítica dele está correta. Porque a análise do Ehud Olmert é precisa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, mas a essência da nossa análise é que alguém da alta classe política do Estado de Israel finalmente desmentiu com todas as letras a situação do país. Certo? Ah lá, gente, olha, toda vez que eu passo e vejo esse tanto de flor nesses dois pés de abacate, meu coração dói. Porque você veja, eles são de variedades diferentes, dá pra você ver pelo tipo da casca, né? São abacates de variedade diferente. Mas não adianta ser de variedade diferente para que um polinize o outro. Eles têm que ser de tipos diferentes. Quando vocês forem plantar abacate, primeiro, nunca adianta plantar um pé só. Segundo, nem adianta ser de variedade diferente. Para eles se polinizarem, considerando que o abacate é uma planta dioica, eles têm que ser de tipos diferentes, A, B e C. Você entendeu? Se for um A, você precisa de um B ou de um C. Se for um B, você precisa de um C ou de um A. Vocês entenderam, né? Então aquela pessoa plantou o primeiro grande pé de abacate, grosso, poderoso. E aí depois que ele não estava produzindo, alguém deve ter dito, ó, um pé de abacate sozinho não produz, você precisa de outro. E ele foi, coitado, né, plantou um segundo pé. Só que era do mesmo tipo. E aí, né, agora, eu não sei o tempo de vida dos abacates, mas alguém teria que plantar um terceiro pé de abacate para polinizar os dois e os dois polinizarem ele. A agricultura é um trem complicado. Ela depende de algum conhecimento técnico, não é só cavar um buraco no chão e plantar. Aquela palmeira era muito comum em Goiás. Hoje ela está quase extinta. Aquilo é um gerivá. Hoje ela está quase extinta, realmente quase extinta. É surpreendente que haja um pé dela dentro da cidade. Palmeira gerivá. Mas enfim, a questão geopolítica. Ontem nós dissemos que
a noção de que a Rússia corre risco, de que os Estados Unidos descobriram um ponto fraco da Rússia, o terrorismo, era por respeito a algumas pessoas que defenderam essa tese, era uma noção equivocada, que derivava do fato de que talvez a compreensão sobre como a Rússia é, como os russos pensam, como Vladimir age, possa ter sido deturpada por algum fator ou agente. Porque, cara, imaginar que a Rússia está sob risco porque os Estados Unidos começaram a implantar atentados terroristas lá é um equívoco muito grande. A Rússia sabe lidar com o terrorismo. E eu diria que sabe lidar bem com o terrorismo. Sem misericórdia alguma. Sem nenhuma complacência. É uma ótima maneira de lidar com isso. Então a Rússia sabe o que fazer. Imaginar que a Rússia vai ser detida porque 5 banhistas perderam a vida num ataque cluster, cara, isso é meio, né? Meio complicado. Mas enfim. Ontem parece que o homem infeliz lá, não vamos. Teve uma conversa com autoridades russas, a primeira, né? Em quase um ano. Não, em mais de um ano, que a última foi em março de 2023. Nós estamos em junho. Primeira conversa entre autoridades russas e americanas de alto escalão em mais de um ano. Certo? E aí parece que os americanos, ao que consta, tentaram engambelar os russos de modo velhaco, conversa mansa, deixando subreptício que talvez seja necessário um acordo de paz, para forçar os russos a desistirem. Lavrov, macaco velho, que não mete a mão em cumbuca, não caiu na esparrela. Tipo assim, cara, não tem conversa. Tem ação, a gente acredita em ação. Certo? A conversa foi divulgada pelo lado americano, o que indica que provavelmente é falso. Esse tipo de conversa, os detalhes nunca são comentados em público. É igual, sabe aqueles caras, existe muito, que precisa de comprovação para essa notícia. Cara, sinceramente, você acha que uma conversa diplomática de alto nível, os caras vão divulgar o quê? O áudio? Tem gente muito inocente, tem gente muito ingênua, certo? Ah, mas não tem comprovação. Oh, meu Deus do céu, cara, difícil, né? Complicadíssimo. Eu entendo que nós estamos na era das fake news. Ah, gente, porque vai ter que Hermes, tá? Eu entendo que nós estamos na era e vai ser difícil sair desse labirinto. Ah, meu Deus do céu, me estrepei agora, peraí. Deixa eu tentar. Nós estamos na era das fake news. E aí as pessoas tendem a desconfiar de tudo. Mas vai devagar com andor, porque o santo é de barro. Certo? Mas voltando ao assunto, o que diz a parte americana, o que a gente pode entender da parte americana, é que a Rússia foi instada a negociar, certo? E a gente, claro, pode imaginar os termos dessa negociação. Fingir que a Ucrânia venceu em troca dos oblastes mais orientais do Donbass. Não vai acontecer, evidentemente, né? Tem uma trecho da música do Engenheiros do Havaí que é muito ilustrativo a esse respeito. Não vim até aqui para desistir agora. Então, a Federação Russa não veio até aqui para desistir, porque o chanceler dos Estados Unidos pediu. Isso não vai acontecer.
abertas. E definitivamente isso não vai acontecer. Não vai mesmo. Mas ilustra o ponto. Aqui, gente. Esse é o frigorífico Goiás. Na verdade é uma loja do frigorífico Goiás. O frigorífico não é esse, né? Tem aqui em Catalão, claro. Catalão tem 2 frigoríficos. E esse frigorífico Goiás, ele vende carnes nobres. É daquele cantor Breganejo. Aqui vende carnes nobres, de fato, e caras. Mas uma vez por semana você tem descontos tipo inacreditáveis, né? Normalmente na terça ou na segunda. Então é um bom lugar para nós que gostamos de carne, mas não pertencemos às altas rodas da granfinagem, adquirirmos carne de primeira. Eu quase nunca mostro esses lados da cidade, né? Então, vou descer por aqui, ando um pouquinho a mais, mas mostro um dos primeiros lugares que eu trabalhei, assim que vim para Catalão, que eu morava na roça. Mas voltando, imaginar que a Rússia vai desistir, porque olha só o timing. Os Estados Unidos coordenam com a Ucrânia 3 ataques terroristas, 12 pessoas foram desistidas e ato contínuo os Estados Unidos chamam uma pequena conferência entre os 2 chanceleres, né? Tipo assim, ó, intimidamos vocês, mas estamos dando uma chance para a paz. Cara, olha a audácia da pilombeta. Olha a audácia. Sim. Os russos realmente vão cair nessa. Por favor, né? Por favor, socorro. Nem faz sentido. Muitos anos atrás, aqui à esquerda era uma loja de fotografia, onde as pessoas tiravam fotos 3x4. E à direita era uma loja de equipamento musical, onde eu trabalhava. Eu trabalhei vendendo equipamento musical por um tempo até razoável. Eu tenho algum conhecimento na área derivado desse período. É o tipo de comércio interessante que você aprende muito com os clientes. É claro que isso faz mais de 25 anos. Então, eu imagino que algumas coisas mudaram, mas pouca coisa. Porque uma boa guitarra, uma Les Paul, continua sendo uma Les Paul. Não, acho que não surgiu uma coisa mais icônica, né? Uma Fender talvez. Mas o que era bom continua sendo bom. O que era bom Yamaha continua sendo bom Yamaha. É isso. Novamente voltando ao nosso raciocínio. Aí dá pra você ver que essa rua ela tem umas construções de estilo Art Deco, porque ela é antiga. A chave dela é bem antiga. Ela se chamava Israel Pinheiro antigamente. Enfim. Hoje já chama 20 de agosto. Algumas fachadas foram destruídas. Infelizmente a cidade permite, né? Não temos uma lei de preservação do patrimônio histórico. A Drogaria Felicidade é provavelmente a empresa mais antiga de Goiás. Ela foi fundada na década de 1850. Provavelmente é a empresa mais antiga de Goiás. Eu não sei se em outra cidade goiana tem uma tão antiga quanto, mas dificilmente. Essa casa aqui, o finado Mauro Neto restaurou o que era originalmente. Você pode ver que ela foi muito bem preservada. Isso da família Neto. Ela tá igual era quando foi construída no fim da década de 1920. E o prédio da Escolar Papelaria
de mostrar para vocês. Não, o prédio é o seguinte, é o prédio da farmácia que eu vou, na verdade. Esse aqui é antigo, mas década de 1930. Essas construções, se vocês repararem, elas têm, com exceção das cores descaracterizadas, claro, elas têm esse formato, década de 20, década de 40, quando o Art Deco fez sucesso em Goiás. Goiânia, do ponto de vista arquitetônico, é toda a Art Deco. O centro histórico da cidade, inclusive, é tomado pelo Patrimônio Histórico Nacional. Catalão, se não fosse uma série de prefeitos obtusos, comerciantes ainda mais imbecis, também poderia ter o centro histórico tombado, mas, né, preferiu substituir tudo. Esse estilo aqui foi mais anos 70. Anos 70 teve essa moda de azulejo e vidro, né? Aquele estilo ali é anos 50, com essas portas de levantar. Essa aqui é uma mistura. A construção em si, a parte de cima, é estilo Art Deco, no máximo anos 40, mas a parte de baixo foi modernizada nos anos 50. Esse é o Cantinas. É o melhor restaurante de Goiás. Self-service. A praça foi construída na década de 1930, tem um coreto que era usado. Aquele prédio que está escrito Avenida era o cinema, Cine Real. E aquela é a mais antiga igreja evangélica do estado de Goiás, ela é do século XIX. Aqui, ó. Felicidade é outra, né, do mesmo proprietário. Aqui é aqueles caras que roubam dinheiro dos fiéis. Olha lá. Essa casa aqui, ela está muito bem conservada porque eles são ricos. Então eles mantiveram. É de 1934. Não tem nem 100 anos. Pode ver que aqui, ó, a estrutura arquitetônica da farmácia onde eu vou entrar. Só um momento. Em pleno inverno, de uma cidade mineradora industrial, poluída, não tem mais o remédio que eu mais precisava. Mas eu vou falar pra vocês, tenso. Enfim, agora eu tenho que ir na farmácia municipal atrás dos outros remédios. Difícil. Bom, voltando à geopolítica, né? Eu não posso deixar se deter por causa dessas pequenezas da vida que acontecem, não. Mas aí eu ando devagar e meu raciocínio não fica tão ágil, gente, porque é sério. O aerolíneo ele permite eu falar, andar e pensar ao mesmo tempo. Sem ele, eu até posso fazer isso, mas devagarzinho. Dando continuidade ao que nós estávamos falando, os americanos tentaram intimidar a Rússia. É óbvio que não deu certo. Até porque é aquilo que eu disse. A Rússia não vai responder onde, quando e como os Estados Unidos esperam. Vai responder nos próprios termos. E vai responder junto com os aliados, porque a Rússia não está lutando sozinha. Eu acho que falta um entendimento de que isso aqui não é um conflito contra a Rússia pela OTAN. O conflito é contra o mundo. Certo? É o bilhão de ouro contra os 7 bilhões do sul global.
É o mundo unipolar, a ordem baseada em regras, contra o mundo multimodal, que cada país vive basicamente do jeito que achar melhor, sem interferência. Então, são duas enormes concepções de mundo e de civilização que estão em disputa. Essa é a realidade. Duas enormes concepções de mundo, diferentes, sabe? É isso que está em jogo. Então é muito mais profundo do que o chanceler dos Estados Unidos tentar intimidar o da Rússia e resolver o problema que eles criaram. Não. E outra, gente, o entendimento russo é que a Ucrânia, depois de tudo e de tanto, ela não pode continuar existindo como Estado independente. Ela pode existir como entidade autônoma dentro da Federação Russa. Como Estado independente, não. Porque não adianta, não é questão de Zelensky. É muito diferente ser uma mera questão de Zelensky. O problema é que sai o Zelensky, os Estados Unidos colocam outro. A OTAN coloca outro, manipula outro. Igual o do Quênia, né? Vocês viram? O presidente queniano declarou, quem que é o Quênia, gente? A audácia tá ficando enorme. Qualquer sardinha do mundo tá se achando tubarão. O presidente do Quênia declarou apoio à Ucrânia e não sei o que, e fez e aconteceu. Pois bem, o povo foi para as ruas, se levantou. Parece que ele tá fugindo no helicóptero da OTAN. Mais um país africano que vai ser desamericanizado, desbritanizado. Né? Demorou, mas acontece. Tem alguns governantes que não entendem o leitmotiv do tempo. Na África de hoje, você agir como chupetinha nos Estados Unidos é muito pouco inteligente. Muito pouco inteligente. Eu adoro aspargo. Eu adoro aspargo. Quando eu estiver lá, eu quero cultivar. Bom, lei de burro. Em vez de você pegar uma rua que você podia andar em linha reta, você vai pegar uma que tem subida. Ah, Deus me livre, gente. Olha lá, sei. Qual seria uma resposta militar da Rússia? Espera um pouquinho, não dá dano não. E comprar um pão bom por bando. E agora eu tô numa rua reta, dá pra falar. Gente, a estratégia militar da Rússia, primeiro, e eu vou ter que fazer um outro vídeo para explicar, ou talvez eu faça mais tarde, termine mais tarde esse, para explicar por que a melhor estratégia da Rússia é fazer com que a guerra demore. Ela precisa que a guerra demore, porque os Estados Unidos vão cair por si só. Então a estratégia da Rússia é literalmente esperar que os Estados Unidos desabem para não ter que fazer a demolição. E é uma estratégia que tem tudo para dar certo. Eu vou explicar por quê. Só que eu tenho que fazer isso em casa. Então não dá, nessas condições que eu tô, não dá não. Eu vou esperar chegar na minha mãe e eu explico para vocês por que a melhor estratégia da Rússia é apanhar praticamente calada, para resolver o problema de uma vez por todas, só esperando que eles apodreçam e caiam. É claro que atingir um centro de comando ou outro, principalmente com oficiais da OTAN, é uma boa estratégia. Vamos fazer isso também, obviamente, mas se a estratégia vencedora é outra. Assim que eu chegar em casa, dar uma respirada, eu explico para vocês. Bom, enquanto isso a gente espera a nossa vez. Ela tá chegando, a minha 9. A maioria tá aqui por causa dos medicamentos de alto custo. O meu é simples.
Bom, o primeiro motivo é isso aqui. A dívida pública dos Estados Unidos está em quase 35 trilhões de dólares. A dívida das famílias está em quase 25,6 trilhões de dólares. A dívida total dos entes americanos está em mais de 100 trilhões de dólares. Os derivativos, que em tese são seguros, não têm como ser pagos, porque o valor deles, vocês podem ver aí, é de mais de 627 trilhões de dólares. Cara, isso não tem como ser pago, certo? E não é só isso não. Tem uma outra questão. Veja, por exemplo, a dívida das famílias, né, de 25,6 trilhões de dólares, dá uma dívida por pessoa de quase 76 mil dólares, enquanto por família, cada americano médio tem apenas 7.420 dólares de poupança. Então, como é que você tem na família uma poupança de 7.420 dólares, sendo que por pessoa a dívida pessoal média é de 76 mil dólares? Cara, isso não bate, isso absolutamente não fecha. Perfeito? Simplesmente não fecha, não tem. É aquele tipo de coisa que não tem como dar certo, porque as pessoas vão pagar uma quantidade enorme de dinheiro para banco. Mas existe um outro problema. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver os tais fundos sem garantia. O que são esses fundos sem garantia? É uma forma de renda que as pessoas acham que tem, né, que vão receber no futuro, mas que na verdade não. São 216 trilhões de dólares em obrigações não seguradas. Veja, só os estados devem 175 trilhões de dólares. O que quer dizer que os outros 40 trilhões de dólares são provavelmente fundo privado de previdência. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Que quem espera receber do governo federal, dos estados, dos municípios, dos condados, ou mesmo de previdência privada, não tem garantia alguma que vai receber, porque eles estão pagando. Esse dinheiro do pagamento que está sustentando os pagamentos atuais. E mesmo assim alguns fundos estão quebrando. Gente, essa é a definição perfeita do esquema Ponzi, do esquema de pirâmide. Todo mundo é convidado a pagar, imaginando que vai receber no futuro uma bolada, mas na verdade os que entram estão pagando pelos que já estão dentro. Essa é a realidade dos Estados Unidos. Então faz muito sentido esperar o país explodir. Se você considera que as ações das empresas estão virando pó, a Nvidia, por exemplo, perdeu 600 bilhões de dólares de valor de mercado em 2 semanas, a Tesla está para quebrar, e muitas empresas funcionam na base da bolha especulativa, a bolsa quebra, o mercado imobiliário quebra em seguida, e aí, bom, a gente vai ter uma crise que vai fazer 1929 parecer um passeio suave no parque. É isso que a Rússia espera. Na farmácia dos trabalhadores de Goiás, consegui comprar um medicamento, ainda comprei acetilcisteína. Agora ir para dona mãe terminar de gravar o vídeo.